Havia expectativa muito grande, mas Israel rejeitou o acordo de cessar fogo com o Hamas e mantém os planos de ataque a Rafah. Lembrando que horas antes dessa declaração, o Hamas havia aceitado os termos de uma proposta de cessar fogo, afirmando que agora tudo dependia apenas de Tel Aviv. Inclusive, segundo o jornal The Times of Israel, a proposta aceita pelo Hamas, segundo Israel, não contempla as principais exigências do gabinete de guerra israelense, professor. Bom, como nós fizemos das vezes passadas, onde propostas de cessar-fogo foram apresentadas, eu aqui fiz um resumo, né? O documento que eu recebi do Hamas, ele é um documento longo, ele é muito detalhado, ele é em 3 fases, 42 dias, então tem tudo o que vai fazer em cada uma dessa, primeira semana, segunda, terceira. Eu vou aqui tentar fazer o resumo da síntese, mas é preciso dizer, então, como diz a manchete, Israel não concorda, né? Agora, por que esse acordo, ele não é só o Hamas aceitar, por que ele é importante? Tem a aprovação dos Estados Unidos. Os Estados Unidos estão participando ativamente das reuniões. O chefe da delegação norte-americana é o chefe da CIA, é o diretor-geral da CIA, William Burns. Tem lá um representante do Egito, maior país árabe, tem lá um representante de Doha e tem um representante da Arábia Saudita. Então, é uma proposta, a essência da proposta eles não usam a palavra cessar-fogo, não é? Eles falam em encerramento temporário das operações militares, né? Então, eles usam a palavra temporário e não usam o cessar-fogo. E falam em 42 dias, porque Israel está irredutível, ela não quer que apareça... A cessar-fogo até pode, mas não pode aparecer definitivo. Então, eles aceitaram o temporário, mas tiraram o cessar-fogo e colocaram operações militares especiais. Vai durar 42 dias. A essência da proposta é as forças terrestres de Israel saem, não é que saem de Gaza inteirinho, eles também não exigem isso neste momento. Saem das zonas residenciais e vão para uma região que não tem habitações, né? Eles chamam de região leste. Israel também para de sobrevoar a região de Gaza por 10 horas por dia, e nos dias que houver troca de prisioneiros, eles param de sobrevoar por 12 horas. Eu não entendo o significado disso. Sobrevoar é fazer foto, etc., mas e para atacar, né? Mas é o que está escrito na proposta. E o mais importante, a partir, né, da assinatura deste cessar-fogo, né, que eles chamam de interrupção de operações militares, 600 caminhões de ajuda humanitária, dos quais 50 de combustível, entram diariamente. A proposta anterior eram 400 caminhões. Eles agora elevaram para 600. E o mais importante é a troca de prisioneiros, né, que chegou a se discutir 1 para 20 quando Israel estava na negociação, agora subiu para 1 para 30. Então, mulheres, crianças e prisioneiros de guerras palestinos que estão em Israel serão trocados pelos reféns. Ao fim de 42 dias, todos os reféns vivos e os que estão mortos, acho que os corpos, os restos mortais, serão trocados, né? O que vai acontecer depois desses 42 dias, a proposta não detalha, mas, de qualquer maneira, nós vamos ter que ver agora essa questão da... Eu estou aí num grupo de estratégia do Oriente Médio, as apostas assim, Israel rejeitou, o Hamas aceitou, a invasão vai ter ou não vai ter, né? Então, uns lá dizem que é só 25%, porque Israel está recuada, está sob pressão, etc. A minha aposta é mais do que esse percentual. Eu acho que vai ser muito ruim politicamente para o Netanyahu não cumprir essa palavra. Ao mesmo tempo que, se ele cumprir também, vai ser assim um isolamento total. Os Estados Unidos vão dizer publicamente que não concordam
com esse tipo de operação. Aí é quase que uma ruptura pública, né? Bom, antes de nós passarmos para o próximo ponto, tem um assunto que chocou todo mundo, e eu não trouxe na forma de notícia, mas tem um card que nós fizemos, é uma carta assinada por 12 senadores, todos eles republicanos dos Estados Unidos, fascistas, evidentemente, alguns deles são de Miami, que são filhos e netos de cubanos que saíram foragidos de Cuba depois de 1959, maioria é neto, né? Não, a maioria é filho, eles não são tão idosos assim. O mais fascista deles é esse Ted Cruz e o Marco Rubio. Estes dois são os mais fascistas. Que carta é essa? É uma carta endereçada ao promotor do Tribunal Penal Internacional, Dr. Karim Khan. Esse sobrenome Khan pode ser paquistanês, mas eu não fui atrás. Esta carta, que eu fiz a tradução aqui, é uma carta que ameaça o promotor e ameaça a família do promotor. Então, são gangsters, são mafiosos, são assim, nem Al Capone, né, ameaçava o chefe mas as mulheres eram intocáveis, não podia, havia um código na máfia que mulheres e filhos não poderiam ser. Todo mundo assistiu o filme Poderoso Chefão. Esses caras são mais perversos que aqueles poderosos chefões. Eu não vou ler a carta inteira, mas eu vou ler só o final e vocês tirem as conclusões, quem são estas pessoas. E parece que eles falam em nome dos Estados Unidos. Os Estados Unidos, aí em relação ao Tribunal Penal, que pode a qualquer momento decretar a prisão do Netanyahu. Os Estados Unidos não tolerarão ataques politizados do TPI ou seus aliados a Israel. Se vocês alvejarem Israel, nós alvejaremos vocês. Se vocês seguirem adiante nas medidas anunciadas no relatório, nós nos moveremos por fim todo o apoio dos Estados Unidos a esta corte. Vamos sancionar seus funcionários e barrar o senhor e seus familiares nos Estados Unidos. E a última frase, com exclamação, é a seguinte: o senhor foi alertado. Então, eu e o mundo inteiro estamos estarrecidos a que ponto chega o sionismo, eles são todos sionistas cristãos, ameaçando, não é uma corte, mas é um conjunto de juízes incumbidos de aplicar o Tratado de Roma de 1998, que criou o tribunal para julgar criminosos de guerra. Então, o Vladimir Putin pode ter um mandado de prisão decretado quando não cometeu nenhum crime. Israel, através do Netanyahu, que matou 35 mil, não pode ter a prisão decretada, e se tiver, tem a ameaça desses fascistas, né? Então fica aqui o nosso registro e repúdio ao mesmo tempo, né?